Olha só, o que vocês estão vendo são dois carrinhos de mesma massa puxados pelo mesmo elástico e que colidiram na metade do caminho. Eles estavam separados por uma distância de 90 centímetros e colidiram na distância de 45 centímetros. Esse mesmo vídeo vai ser utilizado depois para explicações sobre energia cinética, energia potencial elástica, impulso, quantidade de movimento e colisões. Olha só, o que vocês acabaram de ver foram dois carrinhos que colidiram entre si. Os dois carrinhos tinham a mesma massa, eles percorreram a mesma distância e gastaram o mesmo tempo. Só que eu vou provar aqui que eles tiveram a mesma aceleração. Agora olha só, essa aqui é a função horária dos espaços para o movimento uniformemente variado. Se eu pegar o S0 e passar para cá, vai ficar S menos o S0, que nós chamamos de ΔS, que é o espaço percorrido. A velocidade inicial dos dois carrinhos era 0, 0 vezes qualquer tempo vai dar 0, e sobra isso aqui, ó. AT ao quadrado sobre 2. A de aceleração, T de tempo, sobre 2, que agora, isolando A, isolando a aceleração, vai aparecer isso, ó, 2 multiplicando o ΔS e o T ao quadrado dividindo. Qual é a conclusão? Os dois espaços percorridos pelos dois carrinhos eram iguais. O tempo que eles levaram para se encontrar, o mesmo. Conclusão, mesma aceleração. Agora vamos aplicar isso na segunda lei de Newton. Na segunda lei de Newton, que é a lei da dinâmica, ela diz isso aqui, ó, força resultante é igual a massa vezes aceleração. Você pode entender o seguinte, onde tiver uma resultante, vai ter aceleração. E agora o que nós temos? Dois carrinhos com a mesma massa e, que eu acabei de mostrar, sujeitos à mesma aceleração. O que estava acontecendo com eles? Os dois estavam sujeitos à mesma força, feita pelo elástico. Era um único elástico, só que cada ponta amarrada no carrinho. E o que esse elástico estava fazendo? A mesma força nos dois, certo? E essa força é que produz o movimento acelerado neles, enquanto ela estava atuando, certo? Nessa nova parte do vídeo, dá para ver que os carrinhos agora têm massas diferentes. Ou seja, um deles tem o dobro da massa do outro. Continuam ainda sendo puxados pelo mesmo elástico. E após a colisão, dá para perceber que um deles andou a distância de 30 centímetros, enquanto o outro andou a distância de 60 centímetros. Segunda parte do vídeo, o que vocês viram? Dois carrinhos de massas diferentes que gastaram o mesmo tempo para colidir numa distância que não era exatamente a mesma. Um andou mais do que o outro. Agora, o que dá para entender? Eles estavam sujeitos à mesma força porque estavam presos no mesmo elástico. E como eu já falei, o mesmo elástico aplica em cada ponta a mesma força. Só que tem gente que não acredita nisso, mas eu vou provar que é verdade. Mas a questão é a seguinte, quando as massas eram iguais e as acelerações eram iguais, dá para entender que a força era a mesma. Mas entenda, a força era a mesma porque o elástico era o mesmo. Só que agora o que nós temos? O mesmo elástico puxando os dois carrinhos que têm massas diferentes com a mesma força. O resultado vai ser o seguinte, ó. A força é a mesma, mas as massas são diferentes e as acelerações serão diferentes. O resultado, um dos carrinhos tem o dobro da massa do outro, ou seja, o M1 vale 2 vezes o M2. Que agora eu posso até cortar o M2. O que sobrou? Sobrou isso aqui, ó, 2 vezes A1 é igual a 2. O que eu quero dizer? O carrinho que tinha o dobro da massa, ele tinha aceleração número 1. E o carrinho que tinha metade da massa, a massa menor, tinha aceleração número 2. Talvez você não enxergue assim, mas talvez enxergue melhor assim. O que significa? A aceleração do carrinho número 2, aquele que tinha a menor massa, o que aconteceu com ele? Ele vai ter o dobro da aceleração do carrinho número 1, que tinha maior massa. Por isso que aconteceu o quê? Se ele tinha o dobro da aceleração, ele alcançou o dobro da velocidade. E na hora da colisão, ele havia percorrido o dobro da distância, ou seja, no chão, 2 azulejos. Enquanto o carrinho que tinha maior massa, menor aceleração, o que aconteceu com ele? Percorreu só um azulejo. Isso implica que isso aqui está valendo para os dois. Porque se você aumentar a massa, que foi o que aconteceu com um dos carrinhos, você reduz a aceleração. E o outro que tinha menor massa, aumenta a aceleração. Para quê? Para que a força continue sendo a mesma. Porque, como eu disse, os dois carrinhos foram puxados pelo mesmo elástico. Certo?